E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, Roy na área para a gente conversar um pouquinho sobre né, o nosso relatório aí de final de semana. Nosso Roy na área, né, para falar um pouquinho do mercado com vocês, o que aconteceu e o que tá para acontecer nessa semana que entra, tá bom? Então vamos lá, sempre lembrando, né, a gente tem sempre quatro tópicos, né, expectativas do mercado na semana, tanto da que passou como a que vem pela frente. A gente fala também da nossa agenda econômica, as principais estratégias utilizadas e as dicas do ROI, né, que são sempre bem-vindas aí, ou para lembrar ou para contribuir com algo mais na vida de trader de vocês, tá bom? Então vamos lá, pessoal. A gente tinha esse cenário aqui, né, na semana passada, tá? Ou seja, ele tinha vindo aqui até a retração, né? Deu uma entrada de, de compra, mas o nosso cenário aí pré-eleição, né? E o cenário também internacional acabou pesando na semana, tá? O S&P caiu demais, Dow Jones também, ou seja, foi uma semana bem pesada lá fora, né? Saíram alguns dados aí que o mercado também não gostou. Muito discurso do Fed, tá? Muito discurso mesmo, né? Especulando sobre os próximos passos aí em relação à economia norte-americana. E a gente acabou tendo também aqui um cenário pré-eleição, né? A eleição acontece nesse domingo, então pesou um pouquinho também algumas especulações que saíram, tá? Então, a gente tinha esse cenário, tinha uma expectativa ou dele vir testar aqui embaixo ou de realmente vir testar o topo, né? O que que ele fez? Ele veio testar aqui embaixo, pessoal. Inclusive, ele rompeu essa região do retângulo, fez até um pullback nesse candle branco, né? Na quinta-feira ele fez esse candle aqui, só que ele acabou batendo no terceiro alvo do semanal e entrou uma força brutal de compra, tá? Era um suporte muito forte do semanal, junto também com uma retração do diário. Entrou, formou esse trap acabou sendo rompido, né? Acionou esse padrão de compra e ó, voltou pro meio do retângulo, tá? Então, a gente teve aqui, né, o atingimento do terceiro alvo do semanal, né? Entrou uma força compradora e acabou voltando aqui para dentro do retângulo, tá? Então a gente está novamente aqui no meio da congestão. E aí vamos ver o que, que vai acontecer, ou seja, quais são as probabilidades maiores de movimentos do índice, tá? Quando a gente vê aqui no gráfico diário, pessoal, ele acionou esse trap e atingiu o segundo alvo, tá? Ainda falta o terceiro e quarto alvos, então pelo gráfico diário ele pode ir até o 112.826, tá? Agora, ele também pode, pessoal, voltar, né? Por quê? Porque atingiu certinho a retração de 50 de todo esse movimento, tá? Então vejam só, ele pode bater agora aqui, né? Pode não, bateu, pode sentir e pode vir testar novamente essa mínima, tá? Eu não acredito nesse movimento, acredito muito mais em ele ir buscar os dois alvos, mas eu acho que depende muito do que vai acontecer domingo aí na eleição, né? Depende do resultado que vai sair. Aí vamos ver como é que o mercado se reage, tá? Mas então, pelo gráfico diário, a gente tem a possibilidade dele vir nos dois alvos ainda desse trap, ou tem a possibilidade novamente de dar uma recuada, já que ele bateu e cravou, né, a retração de 50% desse movimento de baixa, tá bom? Quando a gente vai para o gráfico semanal, pessoal, aquilo que eu falei, né? Ele atingiu o terceiro alvo ali no 107,010, tá? Terceiro alvo atingido. Entrou uma brutal força compradora, né? Retornando pro meio do retângulo, tá? Agora, a gente tem uma grande possibilidade ainda, pessoal, como eu falei no domingo passado, tá?
desse OCOI ser acionado, tá? Ficou uma simetria ainda mais bonita do que estava, tá? Ou seja, entrou uma brutal força compradora. A gente tem que ficar de olho essa semana, porque é um baita trap. Se for rompido esse trap aqui, a gente tem que traçar o alvo e de repente surfar essa onda, tá? Mais uma vez, depende do que vai acontecer aí no domingo nas eleições, mas essa simetria realmente está muito bonita para acionar esse OCOI, tá? Não deixaria de ser também um pivô de alta acionada aí no semanal, revertendo a tendência do semanal, tá bom? No 120 minutos, pessoal, ele cumpriu aí, né, os dois alvos desse pivô de baixo acionado aqui, tá? E acabou cumprindo aí em 5 pernadas, né, pessoal? Então agora a probabilidade maior, na minha opinião, é dele pivotear aqui para vir testar esse topo do canal de baixa, tá? Para mim, o 120 tem como alvo agora esse topo do canal de baixa, mas eu acredito que antes dele ir lá, ele venha testar, fazer, né? É bom a gente traçar essa retração aqui, se ele realmente formar um novo topo, para a gente ver aí a possibilidade dele recuar e ir no topo do canal, acionando um pivô de alta, tá? Muito provável que ele venha testar novamente essa região aqui. Vamos ficar atento a isso também, porque voltando aqui nessa região, é uma baita compra. Tá bom, pessoal? Então, assim, essa é a minha expectativa, tá? Eu acho que o mercado tem tudo para testar novamente o topo dessa congestão, tá? Mas tudo depende, mais uma vez, do domingo, tá? Acho que essas eleições aí vão ser decisivas para qual lado o mercado vai, tá bom? Bom, vamos falar agora um pouquinho da nossa agenda econômica, né? Então, como eu falei aqui, resultado das eleições, tá? Vamos ficar muito atento ao que vai acontecer. A gente tem na segunda também o nosso relatório Focus, PMI, o índice ISM de manufatura e é feriado na China, tá, pessoal? Esse feriado na China é a semana inteira, tá? Então, toda semana a gente não vai ter mercado na China, tá bom, pessoal? Bom, terça-feira a gente tem o IPC-FIP e tem encomendas a indústrias aí nos Estados Unidos. Na quarta, a gente pode ter um pouquinho mais de volatilidade, porque tem variação de empregos ADP, né? Uma variação de empregos privada, PMI, balança comercial, tá? Quinta-feira, pedido de seguro-desemprego e na sexta temos o que, pessoal? O nosso payroll, né? Vamos ficar muito atentos aí a essas movimentações, porque realmente o payroll não é mole, tá? Aqui no Brasil tem as vendas no varejo, né? Pode ser que cause alguma movimentação aí com as ações de varejo, mas o payroll sexta-feira a gente vai ter que tomar muito cuidado, tá bom? Bom, essa semana a gente acertou todas as operações, tá? 100% de acerto, foi uma semana realmente muito difícil, mas olha só, pessoal, como a gente conseguiu se dar bem, né? Duas, quatro, né? Então 6, 10, 11, 13 operações, tá, pessoal? Então um pouquinho mais aí de 2 operações por dia, 2,5, 2,4 operações por dia, né? A estratégia que a gente mais utilizou foi a estratégia da short, tá? A gente utilizou também PFR, mamãe grávida, IDP e uma vez o choque e uma vez a buy zone, né? Mas a short novamente foi a estratégia mais utilizada. E lembrando que a gente está 100% de acerto nela no ano, tá, pessoal? Não é no mês, é no ano, tá bom? Bom, continuando, para variar, né, o indicador que mais validou foi FIBO e segundo o Kendo Gatilho, né, são os indicadores realmente que mais validam aí as nossas operações. Retrações e alvos, pessoal, de FIBO fazem toda a diferença, tá? Vocês têm que aprender a traçarem isso. Tem um vídeo no canal explicando como a gente usa Fibonacci no mini índice, tá?
Maioria das operações até 2 horas da tarde, né, onde a gente costuma realmente fazer. Essa operação aqui saiu um pouquinho do horário, a gente fez, se eu não me engano, 2 e pouquinho da tarde, tá? Continuando, né? Nossas saídas, 5 no alvo, sem mexer no alvo, 7 mexendo pelo menos a última saída, tá? O último alvo. E fizemos um stop móvel, tá? A gente viu que realmente o preço acabou não andando, a gente traçou a short contrária e fizemos aqui o nosso stop móvel, saindo ainda no gain, tá? 7 operações a favor da tendência, 6 contra a tendência, né? Por que essa barra é muito maior? Porque realmente trouxe uma rentabilidade muito maior do que as 6 operações contra a tendência, tá? Então, mais uma vez aí, o a favor da tendência ganhando. A avaliação do trade, né? Dos 13, 11 para mim foram ótimos, um mediano e um bom, tá? Esse mediano aqui foi o trade que a gente realmente cometeu um erro operacional na sexta-feira, de reentrar numa short que a gente já tinha entrado, tá? Não se deve fazer isso. Como ele tinha rompido aquele trap do diário que eu falei com vocês, a gente teve uma confiança muito grande, mas antes de seguir o caminho, ele voltou lá nas retrações e acabou dando um calor desnecessário. A gente poderia ter esperado o retorno nas retrações, tá? Erros cometidos, para mim, 12 dos 13 sem erro, e um erro operacional, que foi justamente essa operação que eu acabei de mencionar para vocês. Tá? Então foi uma semana realmente muito boa, a gente teve uma assertividade de 100% e saímos aí com bastante êxito dessa semana. Tá? Bom, por último, as dicas do Roy, né? É uma dica que eu deixo aqui porque a gente acabou de fechar o mês, tá? Então aproveitem o fechamento do mês, tá? Para quê? Para avaliarem todos os trades executados. Isso é primordial, pessoal. Avaliar um a um, tá? Os que deram gains, os que deram losses, tá bom? Com isso, vocês vão avaliar as oportunidades de melhorias, tá? Mas vão avaliar também aquelas operações de livro, né? Ou seja, no que você é bom, né? No que você lê melhor, né? Então, isso é muito importante para quando surgirem essas operações, vocês de repente até colocarem uma mão, um risco um pouquinho maior para tirar proveito delas, tá? Avaliem também sua expectativa matemática, né? Ou seja, qual foi ela? 2 para 1, 3 para 1, 4 para 1, né? Isso é importantíssimo avaliar, tá? Avaliem também as principais emoções, pessoal, que vocês sentiram, tá? Teve medo, teve ansiedade, teve ganância, teve ego, entrou com uma mão maior porque se achou bonzão, né? Não entrou numa operação porque tomou um loss, ficou com medo. Então avaliem todas essas emoções, porque elas são importantíssimas para você se dar bem como trader, tá? E por último, estudem, estudem e estudem, tá? O mini índice, o mercado, ele é muito dinâmico, tá? Tem que saber ler o contexto, pessoal. Eu friso muito isso aqui. O contexto faz toda a diferença, tá? Seja para de repente alongar o alvo, seja para de repente sair antes da operação, tá bom? O contexto já me salvou inúmeras vezes aí de tomar loss. Por quê, pessoal? Porque não basta decorar a estratégia somente, tá? Vocês têm que também saberem ler o mercado, o que ele está fazendo, qual é a maior probabilidade, interpretar um dado que saiu, né? Correr para ver que dado é aquele, o que pode causar, né? Então tem que saber isso tudo, porque os grandes estão aí, pessoal. Os grandes fazem isso, tá? E os traders profissionais também. Eles não se limitam só a decorar a estratégia. Ah, vou entrar aqui, sair aqui, deu loss, tudo bem. Não, tem que ver o contexto também, tá? O mini índice, ele é cruel, ele violina muito, ele vai pegar liquidez, tem que saber apontar esses pontos de liquidez, tá? Ele adora os alvos de FIBO, adora as retrações de FIBO, então o contexto é importantíssimo, principalmente dos gráficos semanais e diários, tá? O 120 também entra, mas o gráfico diário e semanal
sabendo ler eles, cara, já é aí 50, 60% do caminho andado. Por isso que eu coloco eles aqui, tá? Então, pessoal, estudem, estudem e estudem. Muito cuidado com essa semana que vai entrar. Segunda-feira tem que ter muita cautela para ver como o mercado vai reagir ao resultado das eleições, tá bom? Um grande abraço, beijão, até mais. Ah, lembrando que a gente estará no Imersão, tá? Então, durante o Imersão, a gente vai colocar aí algumas coisas no Insta, no YouTube também, para vocês darem uma acompanhada, tá bom? Um abração, tchau, tchau, até a próxima.